Bom, namastê. Eu espero que você esteja bem. Você está num curso de yoga online, Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Então, nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatum Sahana Bhunaktum Sarvaviryan Karavavahai Tejaspinavadhidamastuma Vattvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Nós estamos vendo o verso 15, onde Patanjali diz: o desapego é conhecido como controle sobre os desejos daquilo que é visto ou ouvido pelas escrituras. Controle, maestria. Preciso gerenciar esses desejos. Talvez essa seja a parte mais difícil que Patanjali coloca, porque sem você ter um domínio sobre essa área, você não consegue avançar. É por isso que foi dito em muitas aulas atrás sobre a sinceridade do estudante para consigo mesmo. Aonde, para que ele tenha progresso no estudo do yoga e na aplicação do yoga na sua vida, não só um conhecimento, vamos dizer, acadêmico, teórico, mas um conhecimento onde ele leve para a vida dele. Observa que Patanjali divide em duas partes, aquilo que é visto e aquilo que é ouvido. Aquilo que é ouvido das escrituras é o desejo, por exemplo, que muito estudante tem sobre o céu. Eu quero ir para o céu, eu vou fazer de tudo para ir para o céu, o que é louvável. Porque, pelas escrituras, quem vai para o céu é quem merece. E quem não merece, vai para outro lugar, com certeza. Que não o céu. Talvez volte para cá. Muito bem. Essa coisa do céu se nota que, inclusive aqui no Ocidente, tem muita gente que vende um terreno no céu, um pedacinho do céu, aplicam até golpes nos coitados que acreditam nisso. Sendo que esse céu, ele não precisa de pagamento algum. Por exemplo, na Índia, a pessoa que vai no templo, ela pode dar uma doação ou não. Tem muito pedinte, aliás, na porta. Tem muita gente vendendo flores, coco e outras ervas que você pode ir oferecer no templo. Então você deixa ali um dinheirinho, compra umas flores e vai oferecer aquilo no templo. Existe também a doação espontânea para o pujári. Pujári é aquele que faz o ritual no templo, que cuida do templo diariamente.
O ritual é feito 3 vezes ao dia, pela manhã cedo, na metade do dia e no final de tarde, nos 3 sandhyas, quando sai da noite e vai começando amanhã, a gente chama de um sandhya. Quando está na metade do dia, sai da manhã para o período da tarde. E quando sai da tarde, entrando no período da noite. Então, nesses 3 períodos, normalmente nós vemos rituais, preces, cantos, dentro dos templos, nos mais variados templos. Ok. Esse é um tipo de doação, é espontâneo. Aí vem um movimento para a Índia, isso não é uma crítica, mas vieram alguns movimentos para a Índia, do Ocidente, onde o indiano precisa dar 10%, onde extorquem dinheiro, vendendo essa ideia de céu. E muita gente simples entra nessa barca, abandona os próprios costumes familiares que às vezes vêm de dezenas de gerações, como por exemplo, uma família tradicional na Índia não come carne de nenhuma espécie. E também segue o voto não agressão, ou seja, ele não mata nenhuma barata. Quando ele abandona a cultura dele para abraçar uma ocidental, ele passa a comer carne, ou seja, ele precisa matar um animal, tirar a vida de um animal que vai contra a tradição dele. Muitos expulsam os próprios pais de casa, porque não abraçam a nova religião dele, que não é indiana. E passa a fazer coisas que antes ele não fazia. Tudo em nome dessa nova forma de pensar a respeito daquilo que é o divino, ou aquilo que é o espiritual, ou aquilo que é o céu. Na escritura indiana também existe o céu. E nesse céu existem várias coisas que são agradáveis. Diferente do Ocidente, é um céu que não é voltado só para prazeres físicos. O indiano, ele tem essa visão desse lugar espiritual. Aí, Patanjali está colocando aqui que isso que é ouvido a respeito nas escrituras sobre o céu, porque a única referência que nós temos de céu vem das escrituras, no Ocidente também. Essas referências que se tornam atrativas, elas, por conta do desejo intenso, elas acabam tirando o estudante do foco principal, que é o autoconhecimento. Aqui Patanjali, nesse verso, ele está falando, não se preocupe com o céu, não se preocupe com o lugar. Coloca, ao invés disso, a sua atenção no entendimento daquilo que você é. E discrimine a respeito daquilo que você não é. Essa discriminação
nós chamamos de viveka ou vivekaha, o ato de discriminar entre aquilo que é o correto, auspicioso, e aquilo que não é o correto. Muito bem. A outra parte do verso que fala sobre o desapego nos dá um indicativo de que o controle sobre o desejo de um objeto que é visto. Lembra, nós já, assim, o nosso curso, ele é muito intenso, a gente bate muito na tecla aonde aquilo que é objeto e aquilo que é sujeito. E Patanjali vem aqui nesse verso implicitamente colocando esse aspecto. Eu tive um professor que me dizia assim: quanto mais sentimento de posse você tem a respeito de um objeto, mais possuído você é por ele. O que ele queria dizer? O objeto não faz mal a ninguém. O objeto, ele é o que ele tem uma finalidade, ele tem uma função. A pessoa que está com o desejo relacionado àquele objeto é o ponto. Então o problema não é o objeto, o problema é a pessoa se deixar levar pelo desejo, a ponto de ignorar o próprio raciocínio, aquilo que é lógico, aquilo que é fato e aquilo que é o correto. Então, muitas vezes, ela deixa de lado isso em função do objeto. O desejo é tão intenso que ela está presa àquele objeto por vontade própria. Por quê? Porque ela não tem um controle sobre esse objeto no sentido de desejo. Quer ver um exemplo simples? Você quer um objeto? Quando você trabalha e você recebe o seu salário, você vai e compra aquele objeto que você deseja. Aquele objeto que você deseja foi comprado com seu esforço, com seu conhecimento. Você estudou, com isso você conseguiu uma profissão, aí você trabalha, ou autônomo, ou para a empresa, e você, no final do mês, tem um montante ali, resultado do seu trabalho. Aí você vai e compra aquele objeto. É uma coisa normal, correta. Muito bem. Mas existe uma outra pessoa que não faz isso, mas ela quer o mesmo objeto que você comprou. O que é que ela faz? Ela subtrai de você, ou sem você ver, que nós chamamos de furto, ou na sua presença, por meios outros, né, que implicam a segurança daquele que está com o objeto, que nós chamamos de vítima. Então ele vai e toma o objeto da pessoa, porque o desejo dele é tão grande que ele não consegue controlar aquele desejo e vai contra tudo aquilo que é o correto. Então ele faz a coisa errada para obter um objeto que uma outra pessoa fez o certo. Veja bem,
o desejo sobre o objeto não é um problema muito grande se a pessoa tem buddhi, que é o que? O intelecto na frente, na tomada de decisão dela. Ela não precisa tirar o que é do outro. Ela não precisa tomar o que não lhe pertence. Seja por qualquer meio que seja, passar irmãos para trás, parentes, para ficar com determinada situação financeira, por exemplo, melhor do que a dos outros. Se por algo tem que ser dividido entre todos, aí vem alguém mais esperto do que os outros, faz lá um cambalacho e retira do outro para ficar mais para si. Esse exemplo simples mostra, por exemplo, que a pessoa não usa o intelecto dela para discriminar. A discriminação até existe naquilo que é certo e o que é errado, mas aí ela pensa, ninguém está vendo. Ninguém vai saber, não é mesmo? Porém, você está vendo. E você sabe que não é o certo. E aí, né, como a gente ouve, professor, mas e daí? Se ninguém sabe, ninguém vai. Então, lembra da sinceridade? Já quebrou esse voto de compromisso que nós vimos em versos anteriores. E a outra coisa é que toda ação gera um resultado. Se eu faço uma ação hoje que não é auspiciosa, é contra o Dharma, o que vai acontecer, ainda que ela não seja resgatada nessa vida, ela vai ser alocada, o resultado, a consequência, para uma outra vida. E a pessoa vai ter que lidar com aquilo. Não tem escapatória. O temor de fazer aquilo errado, ou aquilo que é errado e inadequado, faz com que a pessoa ande no trilho. E depois de um tempo, não é esforço algum ela andar no trilho. Ela só sabe fazer o que é o correto. O controle, a maestria sobre o desejo em determinados aspectos da vida dela ficam atendidos. Porque não tem problema ter desejo. Porque tem desejo que é auspicioso, por exemplo, o desejo de conhecer a sua real natureza. É um desejo auspicioso. O desejo de ajudar o próximo sem nada em troca, sem esperar algo em troca. É um desejo, mas ele, até certo ponto, ele não é danoso, enquanto não fere a integridade da própria pessoa que a ajuda. É o que Patanjali nos coloca aqui. O desejo, o controle disso sobre o objeto que é visto. Uma vez que essa etapa passa a ser compreendida, aí ela segue, ela continua absorvendo novas etapas.
Se existe um céu, ok, mas não é esse o meu objetivo último. O meu objetivo é atingir o entendimento da minha real natureza. O desejo. Se o desejo supera o entendimento e a compreensão, Patanjali pede para que você, estudante, tenha um controle desses desejos por objetos que você vê. Uma vez livre desse desejo que aprisiona o estudante ao objeto, ele fica mais leve para continuar o seu autoestudo. Esse é o ponto de Patanjali no verso 15, ligado ao desapego. Nós continuamos mais falando a respeito de Patanjali e Yoga Sutra na nossa próxima aula. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Hari Om Sri Guru Pyo Namaha Hari Om. Tudo de bom.